Eu queria dizer assim que em todos os aspectos da presença de Deus, que a gente pode perceber a presença de Deus, do ponto de vista racional, emocional e a percepção, eu sinto que tem um mover de Deus aqui hoje diferente. Eu estou muito cheio de alegria, meu coração, quando a gente cantou Coração Alegre, meu coração está fervendo. A vontade que eu tinha de dar uns pulos, mas o medo de escandalizar é sempre maior, né? Mas eu queria, assim, convidar você para experimentar essa presença maravilhosa da unção de Deus aqui nesse lugar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Assim como o Júnior disse, Senhor, o Senhor está aqui. A tua presença é real, Senhor, é quase palpável, Senhor. E o Senhor está passeando aqui, Senhor, conhecendo cada um na sua intimidade, no seu desejo, no seu anseio, trazendo cura, Senhor, trazendo restauração, trazendo pacificação, Senhor, conciliação, trazendo, Senhor, renovo de esperança no meio do caos, Senhor, trazendo, Senhor, alegria para o coração triste, Senhor, trazendo, Senhor, direção para aquele que precisa de propósito. E o Senhor é a nossa resposta, Senhor. O Senhor é quem nos dá, Senhor, o propósito de vida, nos dá, Senhor, a alegria de viver, Senhor, nos dá, Senhor, a pacificação da alma. É o Senhor quem controla, é o Senhor quem dirige, Senhor. Nós te entronizamos. Amém. Amém. E amém. Vamos abrir lá em João. Quem tem Bíblia física aí que trouxe? Deixa eu ver quem ainda usa esse negócio. Olha, 1, 2 Bíblias. Hoje está tudo no celular, né? O irmão que falou, esse aparelhinho aqui, mas está tudo ali, meu irmão. Até a Bíblia, né? E vamos ler um texto bem conhecido. Todo mundo já conhece esse texto. Está lá em João 14, de 1 a 6. Eu estou lendo aqui, eu estou usando a Almeida. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé? Desculpa sentar, ficar em pé, mas é legal, né? A gente reverenciar a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, eu quero mais uma vez aqui orar, Senhor, pedindo que Espírito Santo de Deus, o Senhor me dê capacidade, Senhor, fluida, que eu possa falar, Senhor, com a simplicidade mais absoluta, para que o Teu Evangelho, que és Tu mesmo, Jesus, possa alcançar todos aqui nessa manhã, Senhor, e que as vidas sejam impactadas, Senhor, que os nossos afetos sejam tocados, Senhor, para que a gente se lembre da Tua palavra, se lembre, Senhor, de quem o Senhor é, e que haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar. Deixa eu contar uma experiência que eu tive na terça-feira passada. Chico, dá para dar uma andada aqui, né? Não perde o... Dá, né? Então, assim, essa semana, terça-feira, o Chico convidou algumas pessoas aqui da igreja para... Não é que algumas pessoas, gente, é que ele fez um grupo de pessoas para ajudar aqui para ralar e convidou para fazer um curso, né, online. E aí, lá pelas tantas, o rapaz que estava ministrando o curso contou uma historinha de que ele queria fazer uma viagem dos sonhos, né? Ele trabalhou pra caramba, aí juntou um dinheiro e finalmente conseguiu fazer um pacote para Buenos Aires, né? E aí, um outro amigo dele foi pediu ajuda para um amigo, né? Um amigo sugeriu lá um pacote de coisas que ele tinha que fazer. E daí ele foi lá para Buenos Aires e passou lá o tempo que tinha com a esposa dele, uma segunda lua de mel, alguma coisa assim, e fez tudo que podia, né? Só que o dinheiro uma hora acaba, né? E acabou o dinheiro. E ele não pôde fazer tudo aquilo que o amigo tinha pedido, eu tinha sugerido que ele fizesse. Aí quando ele voltou, finalmente foi encontrar com um amigo, e aí o amigo perguntou: você foi lá no show de tango? Eu falei: puxa, cara, no show de tango eu não pude ir. Mas e aquilo outro e tal?
Ele falou, cara, não deu, né? Acabou o dinheiro, acabaram os recursos, eu não pude fazer. E aí o amigo dele, e você foi? Aí o amigo respondeu, não, eu nunca fui a Buenos Aires. Quer dizer, ele estava orientando o amigo a fazer um pacote turístico, nem ele mesmo tinha experimentado. E baseado nisso, né, eu queria contar também algumas coisas que aconteceram comigo, porque muitas vezes a gente fala profundamente, com muita certeza e convicção de alguma coisa que a gente mesmo não experimentou. Eu estou fazendo agora uma analogia com o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa manhã, ou por direção de Deus, ou por direção do pastor, a gente falou o tempo inteiro de Jesus, né? Não podia ser diferente, essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Mas muitas vezes a gente fala de Jesus e não conhece Jesus, não experimentou Jesus de verdade. E muitas das nossas dúvidas existenciais e dúvidas em relação à fé é porque a gente não teve ainda uma experiência real e concreta, que você possa dizer assim como foi cantado aqui, né? Deus falou comigo de verdade. Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive um sonho, e eu sonho pra caramba. Eu faço análise junguiana há muitos anos, né? Faz 25 anos. Começa. Então quem faz análise sonha pra caramba. Eu dou muita atenção para os meus sonhos, porque é um tempo em que a minha alma fala comigo, mas é um tempo também que Deus fala comigo. E eu tive um sonho há umas 3 semanas atrás, eu não recordo todo o contexto, mas o que mais me marcou foi que eu estava procurando a presença de Jesus. Eu queria realmente conhecer esse de quem eu tanto falo, né? Que eu tanto leio. Poxa, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer a intimidade do Senhor, eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. E no sonho, Jesus se revelou para mim. E foi alguma coisa uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu compartilhei isso com uma ou duas pessoas aqui da igreja, porque essas experiências assim que a gente conta publicamente, como eu estou fazendo agora, você corre o risco, né? Do cara mais racional falar, não, é dopamina, não, é porque não sei o que, é um saco. O fato é que o Chico meu falou assim, cara, seja criança, né? Aceite isso como uma experiência concreta e real. E Jesus se revelou para mim através de um ambiente, de uma paz que eu nunca tinha experimentado de forma tão intensa. E uma sensação de acolhimento, de aceitação da minha inadequação, porque a gente sofre disso, de uma profunda inadequação. Ontem os americanos jogaram uma bomba na usina nuclear lá do Irã, quer dizer, todas, né? A gente não sabe o que acontece daqui para frente, isso gera inquietação, gera dúvida, incerteza. E nesse momento do meu sonho eu senti como se Jesus tivesse respondido todas as perguntas da minha vida, todas as perguntas existenciais, todas as minhas carências afetivas, todas as minhas projeções, todas as minhas dúvidas em relação ao meu trabalho, aos meus negócios, né? E me deu uma sensação de que, e até eu lembro que a Érica, semana passada, numa das orações dela, aqui no Louvor, ela falou, Senhor, eu estou pronta, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva, já está bom, nada me prende nessa terra. Não é que a gente vai ser mórbido, né? Pensar em morrer, não é isso, a gente gosta de viver, a Suzana adora a festa junina, né? Gosta de fazer churrascos, maras festivas, isso é maravilhoso, a gente não pode perder essa conexão com essa alegria que o apóstolo Paulo nos incentiva. Mas muito mais do que isso, é sentir que mesmo que tudo acabe, o Senhor me acolhe, o próprio Senhor Jesus me acolhe. Bom, eu tive esse sonho e logo depois começaram a vir as lutas, né? Que é um negócio, assim, não sei se é uma lei espiritual, quem é teólogo aí pode me explicar com mais propriedade, mas é um negócio interessante, né? Você tem uma experiência bacana com Deus assim, você sente, uau, né? Agora vai. Aí vem uma luta, vem cacetada, né? Aí logo depois vem essa notícia de guerra. Aí eu como sou um cara que gosta de notícia, alguém aqui falou hoje de manhã lá em casa, foi o João, falando que ficou viciado ontem, né, João? Você é viciado em notícia, né? A gente é viciado em notícia. A gente vê essa notícia, a gente fica mal, né? Porque o tempo inteiro não vem uma notícia boa, pô. Né? O Netanyahu baixou a arma, né? O americano fez a paz, é sempre guerra, luta, a gente fica angustiado. Aí depois também, nunca aconteceu na minha vida dos meus clientes atrasarem pagamento, atrasaram 2 meses meus pagamentos. Eu falei, pô, como que é isso, né? Pô, Deus está se revelando, vem a luta. Mas aí eu parei, entendi qual é a mensagem, né?
A mensagem é viver essa paz que a gente não tem um nome, mas que a gente pode experimentar. Contextualizando um pouco essa passagem aqui, estão comigo, pessoal? Amém. Se vocês quiserem falar, podem dar aleluia, ou podem falar, Samuel, repete aí, explica melhor, não tem problema. Essa vantagem de não ser pastor, né? Que você pode errar às vezes, o pessoal não vai ficar com raiva de mim. Não que fique com raiva do pastor, né? Mas o fato é que, nesse contexto desse texto aqui, é a última ceia, Jesus tinha sido traído já, né? Vocês conhecem essa passagem? É um momento assim de muita angústia desse povo ali, desses discípulos, né? Estavam desalentados, eles estavam preocupados, como é que vai ser, né, essa ausência de Jesus, né? Como é que vai ser não ter Jesus aqui com a gente fisicamente? E essa ansiedade desse povo é muitas vezes a nossa ansiedade também, né? Você às vezes está passando por situações em que você não vê saída existencial. E a gente, quanto mais vai ficando velhinho, não que eu esteja muito velho, né? Lá em casa o Biana fala assim, pai, você tem 60. Eu falei, não, filho, eu tenho 57. Isso faz muita diferença, né? Ah, você tem 60. Não é 60 ainda, né? E aí a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo cada vez mais assim a transitoriedade. Assim, você vai ficando vendo que a tua vida é curta. E é muito curta. 80 anos, que é a média do que se vive, é muito pouco, né? E aí eu estou vendo aqui muitos jovenzinhos, o pessoal pensa assim, isso não tem nada a ver comigo. Às vezes tem. A vida, ela não é, às vezes você não é eleito para viver uma vida de 80 anos. Às vezes as vidas, elas são de 13, são de 20, são de 15, 17, 20, 25. E essa é uma realidade, a única certeza que a gente tem é que uma hora a gente vai passar, a gente vai para outra dimensão, né? E essas ansiedades, elas às vezes dominam a nossa alma, né? E esse é o contexto desse texto aqui. Existe essa ansiedade, né? Mas, por outro lado, existe também uma força que impele a gente para viver mais do que 80. Você tem a sensação que eu fecho o olho assim, eu acho que eu tenho 18, 20. Eu estou na melhor forma física da minha vida, estou cheio de energia. Quando eu olho para o espelho, meu filho, baixa a bola, né? Não é assim, não é 60 mesmo, né? Então, mas parece que a gente quer viver 1000 anos, 500. Vocês têm essa sensação de que a vida é muito mais do que essa vida que a gente vive aqui? Só que a gente sabe que é 80, para quem tem sorte, né? E para outros menos. Então a gente fica nesse ambiente onde a gente não tem resposta para isso. E é assim que os discípulos estão vivendo ali. É isso que Jesus quer falar para eles, né? Eu decorei um monte de palavra em grego aqui, eu não vou usar. Vou baixar minha bola aqui. Fui lá, vi interpretação, texto original, fiz tabelinha. Vou passar por isso. Mas existe uma promessa de Deus, de Jesus nessa fala, que ele fala algo que é muito impactante e muito controverso, que ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E gente, esse texto aqui dá tanto pano para manga. Se você estudar o que já foi feito com esse texto aqui, mas Jesus está falando de algo muito simples. Há lugar para você, há lugar para mim, há esperança eterna, há um lugar onde você pode depositar a tua vida, depositar a tua esperança, depositar a tua alma angustiada, né? Esse turbilhão, e alguns aqui estão passando por situações de vida ou morte, a gente sabe disso. Mas há situações onde o Senhor nos acolhe. O Senhor é quem dá essa... E Jesus fala isso. Então eu queria trazer isso para você. Quando Jesus fala isso, quando ele fala sobre estou preparando um lugar, esse local de acolhimento. E aí você vai perguntar, tá legal, né? Eu sei o endereço. Então Jesus falou que ele vai ter um lugar para mim especial, né? Depois dessa vida, numa outra dimensão. Mas como é que eu chego lá? E Jesus mesmo, ele dá a resposta. E o Tomé, ele faz um pouquinho do nosso papel, né? E a gente tem fé, mas não tanto. Ele fala assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele afirma para os discípulos, né?
E aí o Tomé faz a resposta que talvez 80% aqui faria para Jesus. Tá bom. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E essa falta de intimidade com Cristo. E aí eu quero desafiar você, desafiar cada um que está aqui hoje, para colocar à prova. Eu não vou fazer apelo no final, prometo, tá? Mas que você mesmo, independente do tempo que você tenha de caminhada com Cristo, independente se você acha que você tem 10, 20 ou 30 anos, coloque à prova o próprio Cristo nesse aspecto. Senhor, eu quero experimentar o que o Senhor está dizendo aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir isso juntos? Desde o versículo 4 aqui. Tá projetado aí? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é a verdade e Ele mesmo é a vida. A gente vive numa geração que tem muita resposta. Não é verdade? É uma geração que você perguntar qual é a fórmula da bomba atômica que os Estados Unidos jogou lá na usina nuclear. Possivelmente alguém vai dizer, não, porque porque o ChatGPT responde. Eles têm resposta para muitas coisas. Mas poucas pessoas têm resposta para dores existenciais, para dúvidas existenciais, dúvidas da alma. E a alma, ela tem, não importa se você chama de Jesus, chama de Yahvé, não importa. Existe uma latência na alma humana que busca desesperadamente uma resposta existencial. E você vai achar de alguma forma, vai tentar achar de alguma forma. Alguns vão achar trabalhando, alguns vão achar fazendo caridade, alguns vão achar tendo relações sexuais, alguns vão achar conquistando coisas, alguns vão achar... Mas é uma latência que tem na alma humana. Uma necessidade absurda de resposta, né? Só que a gente não supre essa necessidade. Jesus mesmo ele diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho, ele tem um aspecto muito forte de princípios, né? Vamos dizer assim, de sabedoria, né? Jesus mesmo ele diz o como você tem que fazer. O caminho se refere muito ao como, né? Então Jesus fala, qual o principal mandamento? Ama teu Deus, ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então essa é a ênfase de Jesus, do caminho. Ele também é a verdade. A verdade se refere muito a uma experiência que Paulo fala sobre uma fé racional, de você conhecer a verdade, você ter contato com o Evangelho. E a vida tem muito a ver com os afetos. Tem muito a ver com aquilo que você vive, com aquilo que você experimenta, com as experiências que você tem intimamente com Jesus, as experiências que você tem coletivamente no louvor da igreja. Estão comigo, pessoal? Sim. Legal. Como diz um amigo meu, neurônios em mim, então. Agora, tem uma coisa que, quando você não experimenta Jesus, que acontece, né? Você tem sempre aquela coisa assim, daquilo que é bom, mas pode se transformar em mal. Quando você só conhece o caminho, normalmente, você pode observar, não vou falar nós ou você, vou falar a gente. Né? A gente, quando está muito envolvido só com o caminho, você fica aquele cara cheio de regra. Já viram um crente cheio de regra? Pode isso, não pode aquilo, né? Porque está escrito, eu faço aquilo. Gente, eu estou falando de mim mesmo, tá? Eu já fui esse cara. Eu espero que eu não seja mais, mas já fui um cara que dita muitas regras, né? Então esse é o cara que é só do caminho, conheceu parte da verdade. Aí tem o cara que é muito da verdade, né? O cara da verdade é o cara da doutrina.
Ou porque na teologia, porque lá, né, na igreja tal. E o cara fica medindo, né, o pregador, será que ele vai dar uma pisada na bola, né? Será que vai dar uma desviada na doutrina presbiteriana? Será que ele disse alguma coisa que não está na Bíblia? Será que o que ele usou do grego é o grego mesmo? Esse é o cara da verdade, quando experimenta só um aspecto do Evangelho. E tem o cara que é da vida. Já viram o cara que o negócio dele é bater palma, é pular, é o festivo, né? Uhul! Né? Que legal, que bacana, né? O cara, ele vibra e pula, não sabe nem porquê, só sabe que tá legal, ele vai junto, né? Mas por que você está pulando, cara? Não sei, tá bom, né? Deus está aqui. Né? Por que Deus está aqui? Eu não sei, mas tá gostoso. Né? Então é o cara que só experimenta a superficialidade da experiência com Jesus. Aí você me pergunta, tá bom, Samuel, então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem não experimentou a integralidade do Evangelho tá capenga, né? Ou vira um cara do caminho cretino, chato pra caramba, um crente xarope, ou você é um cara da doutrina, também chato, né? Que só fica medindo e sabendo que está na Bíblia, né? Está em Isaías, não está em Apocalipse, né? Porque o mundo vai acabar agora, vai acabar depois. Ou o cara que vive só na superficialidade. Então, o que acontece? Voltando ao que eu disse sobre a experiência com Jesus, a experiência do Evangelho completo não é uma experiência com uma doutrina, não é a experiência com uma filosofia, não é uma experiência com algo que você mesmo acredita. Você não vai encontrar isso nos livros de filosofia, você não vai encontrar isso nos gurus, porque os gurus também erram, os gurus também falham. Você não vai encontrar isso nas religiões do mundo. Eu já fiz estudo de religiões comparadas. A origem de Deus não tem resposta. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se trata de uma palavra. O Evangelho se trata de uma pessoa. Enquanto você não experimentar a pessoa de Jesus, essas coisas todas vão continuar te consumindo, vão consumir a sua vida. Eu não estou falando aqui de algo que eu supus, eu estou falando algo de que eu vivi, de algo que eu muitas vezes eu ainda passo. E o conhecimento de Jesus, porque o Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho não é um espírito, é uma pessoa. Jesus diz dele mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai dizer assim, poxa vida, né? Que cara radical. Não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Jesus acerca dele mesmo. Se você estudar a cultura judaica, eu poderia aqui, não vou fazer esse mergulho para não ficar chato e cansativo, porque eu sei que já são 11h15, o pessoal está fazendo as contas de quanto tempo demora para chegar ao almoço, né? Então vou ser bem breve, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus é essa resposta existencial, completa e definitiva para a sua vida e para a minha vida. O Evangelho, ele é uma pessoa. Você já experimentou essa pessoa? Você não precisa fazer apelo, não precisa levantar a mão, tá? Mas faça com você mesmo essa pergunta. O quanto eu conheço Jesus Cristo? O quanto eu conheço o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco? O Deus que se revela, o Deus que se faz conhecido, o Deus Criador, a palavra que estava no Gênesis, do Logos de Deus, aquele que transforma a vida, aquele que transforma o caos em ordem, aquele que organiza o casamento, aquele que responde às suas dúvidas em relação à esperança desse mundo. Então nós somos convidados por Jesus a vivermos uma vida que não é uma vida de criança. Faz sentido, pessoal? Quanto que isso tem a ver com o que nós temos falado sobre amadurecimento da fé? Se vier a luta, se vier um dia mal, e o dia mal vem, tá? Você pode esperar assim, o pregador vai falar uma coisa top, né? É top, mas tenha essa certeza, o dia mal vem. E no dia mal, em quem você vai depositar a tua confiança plena e verdadeira e absoluta? Vai ser nisso aqui? Vai ser no Chico e na Érica? Vai ser nos teus livros? Você precisa ter uma experiência, nós precisamos ter uma experiência profunda, arrebatadora e definitiva com Jesus. Ele é o Evangelho, tudo se trata de Jesus, é tudo acerca dele.
Se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, eu quero convidar você nesse momento. E eu falei que ia ser bem curto, mas deixa eu ver se eu passei por todos os pontos aqui importantes. Existe um outro anseio da alma humana, Ademir, que é a necessidade de paz. Você já teve esses momentos assim de que a vida parece que virou uma guerra constante, que nada dá certo? Você fala A para tua mulher, ela entende B e vice-versa, né? Que você tenta construir teus negócios, os negócios só vão mal, né? Ou você tem uma dor que você não sabe de onde vem. Você tem uma sensação de desatino, de loucura. Fala, estou surtando. Aí você pensa em soluções para isso. Você lê uma notícia, né, ou algo que aconteceu, e você se desespera. Né? Então, todo mundo tem uma necessidade de paz. Né? O povo de Israel tem uma palavra que eles usam muito nas saudações, que é shalom, né? Que é paz, né? Mas Jesus, ele quer dizer para mim e para você nessa manhã, que Ele é essa paz. Ele mesmo é essa paz que pode transformar a nossa vida, a nossa existência. E é inexplicável. É algo que você se joga como se joga no rio calmo, ou muitas vezes caudaloso, e você não sabe para onde esse rio vai, mas você sente que você precisa se jogar nesse rio de paz. Rubencito, experimentar o shalom de Deus, o próprio Cristo. Então Ele é a resposta para mim e para a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Que você possa experimentar hoje, intimamente. E eu queria, não precisa ninguém sair do lugar, levantar a mão, eu não vou fazer isso não, tá? Mas eu queria convidar você, para que você fechasse seus olhos nesse momento, que você tivesse um pedido sincero, fizesse um pedido sincero para o próprio Jesus. Como disse o ministro do louvor, Ele está aqui nessa manhã, Ele está aqui e se o grupo de louvor quiser subir aqui e dedilhar algumas músicas, o Senhor Jesus, Ele promete, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e Ele é quem me pega na mão e me leva até o destino. Mas Ele não promete uma vida que será boa somente lá na eternidade. Ele promete uma vida que é uma vida do céu na terra. Essa é a grande mensagem do Evangelho, é que você não precisa esperar morrer para experimentar o céu. Você pode experimentar o céu hoje, aqui, nesse lugar, nesse momento, e a sua vida transformada por Ele. Então eu quero convidar você a convidar Jesus a se revelar para a sua vida. Queria chamar o Chico aqui. E que a gente possa intimamente, queria te pedir para que você realmente abrisse o teu coração, abrisse a tua mente, e que nesse lugar, nesse momento, haja liberdade do Espírito Santo agir nas nossas vidas, para que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, que o Senhor mesmo traga transformação, renovação, mudança para as nossas vidas. Pode orar aqui, isso. Sim, Paizinho, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe qual a necessidade de cada um, Pai. E nós queremos nos humilhar diante da Tua presença. Queremos reconhecer a nossa necessidade, em primeiro lugar, do Senhor Jesus na nossa vida, Pai. Paizinho, semana passada na mensagem aqui, Senhor, quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles viram o Senhor caminhando sobre a água e o Senhor disse: coragem, eu sou. Senhor, o Senhor sabe do que cada um está precisando aqui. Aqueles que precisam do Senhor, Pai, possam ter um encontro contigo, Senhor. Que todos aqueles que ainda não te encontraram verdadeiramente, Senhor, como o Samuel disse aqui, Senhor, possam ter um encontro contigo, pessoal, verdadeiro, transformador, esse novo nascimento que nós pregamos aqui, Senhor. Pai, mas alguém que está aqui precisa de uma direção, Senhor.
Que tu venha trazer uma direção nesses dias, uma direção muito clara. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de, Deus, conforto, pessoas que precisam de provisão do Senhor. Amém. Oh Deus, Tu és a fonte de todas as coisas. Amém. Tu sabe todas as coisas, Tu pode todas as coisas. Isaías 43:13 diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Tudo Amém. é possível ao que crê. Multiplica, Senhor, a nossa fé, o nosso ânimo, o nosso vigor. Amém. Multiplica a nossa confiança, a nossa entrega, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja Amém. nessa manhã, Senhor. Amém. Nessa manhã. Vamos ficar de pé para esse último cântico. Vamos terminar esse último